Eu percebi que tinha algo errado assim que ela me olhou. Não foi medo, foi outra coisa. Um tipo de interesse que não fazia sentido para a hora e para o lugar. Era quase 10 da noite e eu já estava indo embora do shopping. Tinha trabalhado o dia inteiro, o corpo cansado, a maquiagem meio borrada. A praça de alimentação já estava fechada, os seguranças recolhendo as últimas bandejas, o som dos passos ecoando. Eu só queria fumar um cigarro e ir embora. Foi quando ela apareceu. Uma mulher de uns 40 e poucos, cabelo preso, roupa cara, salto alto. Não era o tipo que parava para falar comigo. Só que ela parou, me chamou pelo nome, disse que já tinha me visto ali outras vezes. Falou calma, educada, sem pressa. Você aceita ser bem paga só para conversar? 1 hora por dia, sem toque, sem compromisso, só conversa. Na hora, eu ri meio sem acreditar. Essas coisas nunca vêm de graça. Mas ela falava de um jeito que parecia real, parecia seguro. E eu estava cansada de correr atrás de grana. Então, aceitei. Ela marcou o primeiro encontro ali mesmo, na praça de alimentação, depois do expediente. Disse que o shopping ficava aberto para manutenção até mais tarde e que os seguranças já sabiam que ela ficava por lá às vezes. Naquela primeira noite, estava tudo meio estranho. As luzes do teto, metade apagadas, as lanchonetes com cadeiras empilhadas e nós duas, sentadas num canto, com uma garrafinha de água cada uma. Ela não perguntou nada sobre meu trabalho, nem sobre minha vida. As perguntas eram outras, tipo: você sente medo fácil? Você já sonhou que alguém te observava dormindo? Se alguém dissesse que sabe tudo sobre você, o que você faria? Eu achei que era alguma pesquisa ou, sei lá, terapia alternativa. Ela tomava notas num caderninho pequeno, de capa escura. No segundo dia, ela chegou antes. Parecia feliz de me ver, como se eu fosse uma peça importante de alguma coisa. Trouxe café, me elogiou, disse que eu tinha uma calma que as pessoas raramente têm, só que eu não estava calma. Eu só não sabia o que pensar. A cada encontro, ela mudava o jeito de olhar, ficava mais direta, e as perguntas começaram a parecer pessoais demais. Uma vez ela perguntou como eu dormia, se eu deixava a janela aberta, se eu morava sozinha, se alguém tinha cópia da minha chave. Eu comecei a rir de nervoso, tentando mudar de assunto. Ela percebeu, mas não insistiu. Só anotou mais alguma coisa e disse: tá tudo bem, você é exatamente o tipo de pessoa que a gente procura. Na quinta noite, o shopping estava vazio demais. Nenhum segurança passando, nenhum barulho de limpeza. E ela trouxe um envelope pardo. Disse que era o pagamento da semana. Quando eu abri, não eram notas de dinheiro, eram fotos. Fotos minhas, dormindo, de costas, com o cabelo preso. Parei de respirar por alguns segundos. Eu reconheci a minha cama, o lençol, a cortina. Era minha casa, minha foto. Ela me olhou firme e disse com calma, como se aquilo fosse uma conversa comum: isso não é uma ameaça. É só o começo de algo muito maior que você. Na hora, eu congelei. Não consegui nem segurar o envelope direito. Ela ficou só me observando, tranquila, como se esperasse eu agradecer por aquilo. Eu perguntei, ou tentei, de onde ela tinha conseguido aquelas fotos. A voz nem saía direito. Ela respondeu como se fosse a coisa mais simples do mundo: você dorme leve demais. Isso é perigoso. Eu juro que por alguns segundos achei que era uma pegadinha, que alguém estava filmando, que ia aparecer uma câmera escondida. Mas não tinha ninguém. Nenhum som. O shopping todo apagado. Só aquelas luzes brancas fracas, piscando lá no fundo. Eu levantei, tentando ir embora, mas ela pediu para eu sentar. Disse que se eu saísse antes da hora, podia estragar tudo. Estragar o quê? Eu não sei. Ela começou a falar como se já me conhecesse há muito tempo. Disse que me via há meses, que sabia quando eu chegava, quando eu saía, o que eu comia no almoço. Falou que alguém como eu não podia ficar perdida entre tanta gente feia por dentro. Falou que eu era útil. A cada frase dela eu me sentia menor.
Tinha um jeito de falar que não dava brecha para entender nada, mas também não dava para reagir. Eu só queria ir embora. Quando consegui levantar, ela sorriu e falou: "Você volta amanhã, né? É importante." Eu não respondi. Saí andando rápido, com o envelope apertado contra o peito. O shopping parecia maior do que antes, como se o corredor nunca terminasse. Nenhum segurança, nenhuma voz. Só o som do meu salto e o coração batendo no pescoço. Quando cheguei no carro, tremendo, joguei o envelope no banco do passageiro e dirigi sem olhar para os lados. Em casa, tranquei tudo. Olhei as fotos de novo. E aí percebi uma coisa que não tinha notado antes. Em todas as fotos, o enquadramento vinha do mesmo ângulo, da porta do quarto. E no reflexo do espelho da cômoda, dava para ver uma silhueta. Era ela. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentada na cozinha até amanhecer, com a luz acesa e o celular na mão. Pensei em chamar a polícia, mas o que eu ia dizer? Uma mulher me pagou para conversar e me deu fotos minhas dormindo. Quem ia acreditar nisso? No dia seguinte, eu não fui trabalhar. Fiquei o dia inteiro em casa, ouvindo barulhos que talvez nem existissem. No fim da tarde, alguém bateu na porta. Uma batida só. Forte, seca. Eu olhei pelo olho mágico. Não tinha ninguém. Mas no chão, encostado na porta, tinha outro envelope. Dessa vez não eram fotos. Eram folhas com anotações. A letra dela. Frases que eu lembrava de ter dito nas conversas. Palavras minhas, escritas por ela. E no final, um papel diferente, dobrado. Você ainda não entendeu. Você não é só parte disso. Você é o motivo. Não dizia mais nada. Depois disso, nunca mais voltei ao shopping. Troquei o número, me mudei de casa, deixei de atender mensagens de gente que eu conhecia, mas às vezes, quando eu passo em algum lugar com luz branca piscando, sinto que alguém está olhando, não com raiva, com calma, como ela olhava. E o pior é que no fundo eu ainda ouço a voz dela, baixa, como se estivesse do outro lado da mesa, dizendo que a gente ainda tem muita coisa para conversar. Eu já entrei em casas que me deram medo logo de cara, mas nenhuma me deixou tão inquieta quanto aquela kitnet. Era pequena, mal ventilada e tinha 2 portas internas trancadas. Eu notei logo, porque o espaço era tão apertado que dava para ver tudo sem nem precisar virar o corpo. Quem me indicou o cliente foi uma colega que eu conhecia só de vista. Disse que ele era tranquilo, pagava bem e não fazia bagunça. Homem sozinho, meio estranho, mas não mexe com ninguém, foi o que ela falou. E no começo foi isso mesmo. Ele era educado, não encostava sem pedir, falava baixo, parecia até envergonhado. Pagou em dinheiro como combinado e no final ainda perguntou se podia me chamar de novo. Na segunda vez, ele disse que não queria nada físico, que só queria conversar, tomar um vinho e relaxar. Achei meio diferente, mas aceitei. O dinheiro era o dobro. Ele pediu para eu não comentar com ninguém, nem com a colega que tinha me indicado. Falou como quem confia demais. E eu, besta, achei que era um cliente querendo se abrir. Durante essa visita, ele começou a fazer perguntas estranhas. Quis saber se eu morava sozinha, se alguém sabia que eu estava ali, se eu costumava avisar para onde ia. Eu disfarcei, respondi com cuidado, mas fiquei com aquilo na cabeça. Só que no final da noite, ele me deu mais dinheiro do que o combinado. E isso apagou o incômodo por um tempo. Na terceira visita, o clima mudou. A casa estava diferente, mais escura, com as janelas cobertas por panos grossos. Ele parecia tranquilo demais, sentado na mesma poltrona de sempre, com o mesmo copo de vinho, me esperando como se já soubesse que eu não ia faltar. E aí, ele soltou uma frase que eu nunca esqueci. Eu já sabia que você aceitaria. Todas aceitam. É por isso que ninguém fala depois. Eu fiquei gelada. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. E ele só sorriu. Um sorriso seco, sem dente.
sem emoção. Disse para eu relaxar, que a gente ainda tinha tempo. Eu inventei uma desculpa, falei que precisava ir embora, que tinha outro compromisso, e me levantei. Quando fui ao banheiro para pegar minha bolsa, percebi que a porta estava trancada por fora. Bati, chamei, ele respondeu da sala com a voz calma. Tá tudo bem, eu fecho para ninguém entrar sem querer. Mas não tinha ninguém além da gente. Foi aí que eu vi. Em cima da pia tinha uma escova de dentes com batom vermelho e um potinho com algodão ainda sujo de maquiagem. Só que aquela era a casa dele e ele morava sozinho. Pelo menos era o que diziam. Eu tentei disfarçar o medo, mas meu corpo entregava. As mãos suavam, o coração batia tão forte que parecia que ele ia ouvir do outro cômodo. A escova de dentes me deixou sem reação. Era um detalhe pequeno, mas tudo naquele lugar começou a parecer errado depois que eu vi aquilo. Eu olhei em volta tentando achar alguma janela, alguma brecha, mas a kitnet era fechada demais. E o ar parecia pesado, abafado, como se ali não circulasse vento fazia tempo. Peguei o celular e fingi que ia mandar mensagem, mas não tinha sinal, nem um risquinho. Ele da sala continuava falando como se a gente estivesse no meio de uma conversa normal. Você é parecida com ela, sabia? Ele disse. Mesmo jeito de olhar, só espero que não faça igual. Eu não consegui responder. Fiquei parada, tentando entender o que ele queria dizer com aquilo. Depois, ouvi o barulho da cadeira arrastando no chão e os passos dele vindo na minha direção. Meu corpo travou. Quando ele chegou perto, me olhou com calma e disse que tinha uma regra para manter aquele acordo de boca, que eu não podia mais atender ninguém além dele, que era uma questão de respeito. Fiquei muda. Ele abriu a porta do banheiro com a chave, me deixou sair e foi andando na frente como se nada tivesse acontecido. Eu peguei a bolsa e tentei disfarçar que queria ir embora rápido. A mão tremia tanto que mal conseguia abrir o zíper. Ele me observava, calado, com aquele mesmo sorriso sem emoção. Disse que me levaria até o portão, mas o portão também tinha um trinco por dentro. Na hora que ele foi abrir, a chave caiu no chão. Eu aproveitei para olhar de novo em volta. E foi quando percebi que do lado da geladeira tinha uma porta de madeira trancada com um cadeado. Eu juro que ela não estava lá nas outras vezes. Eu não devia ter olhado. Ele viu que eu reparei e mudou o tom. Ficou sério, duro. Disse que não era para eu me meter onde não fui chamada. Eu só concordei, baixei a cabeça e saí o mais rápido que pude. Lá fora, o ar parecia outro. Eu quase chorei de alívio, mas meu corpo ainda tremia. Peguei o celular para pedir carro e o sinal voltou do nada. Antes de sair da rua, olhei para trás. Ele ainda estava no portão, parado, olhando. E o pano que cobria a janela mexia de leve, como se alguém estivesse atrás dele. Eu não contei para ninguém no mesmo dia. Demorei uma semana para responder a mensagem da colega que tinha me indicado. Ela perguntou se deu tudo certo. Eu só escrevi sim. Mas à noite, sonhei com aquela escova de dentes. E no sonho, ela estava molhada, como se alguém tivesse acabado de usar. Um tempo depois, eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Era uma voz de mulher, bem fraca. Ela só perguntou, "Você ainda vai lá?" Eu perguntei quem era, mas a ligação caiu. Tentei devolver a chamada e o número não existia. Nos dias seguintes, eu comecei a perceber coisas pequenas. Uma das fotos que eu tinha no meu perfil de atendimento sumiu do ar. Outra apareceu com o nome de uma mulher que eu nunca vi. O endereço era o mesmo da kitnet. Eu fui tentar falar com a colega que me indicou, e ela jurou que não lembrava de ter me passado o contato desse cliente. Disse que nunca tinha ido lá, nem sabia de que casa eu estava falando. Achei que era medo dela, mas o jeito que ela falava parecia sincero. No fim, eu fui até a rua da kitnet para tentar confirmar se eu não estava ficando louca. Fui de tarde, ainda claro. Mas quando cheguei, a casa estava com o portão fechado e uma placa de "aluga-se" enferrujada. Bati palma, chamei,
Ninguém respondeu. Uma vizinha saiu de dentro da casa ao lado e perguntou o que eu queria. Eu falei que estava procurando um senhor que morava ali, dei o nome dele. Ela fez uma cara estranha e disse que ali ninguém morava fazia meses, que o último inquilino tinha sumido e que desde então o dono não conseguia alugar para ninguém. Perguntei como era o inquilino que tinha morado antes e ela falou: era um homem calado, vivia entrando com mulher nova. Uma delas deixou as coisas aí e nunca voltou para buscar. Eu agradeci, disfarcei e fui embora. Mas a parte que me assombra até hoje é que, enquanto eu atravessava a rua, eu olhei de novo para o portão e juro que vi o pano da janela se mexer. Não tinha vento nenhum. E por um instante eu achei que vi um rosto ali. Não era o dele. Era uma mulher, com batom vermelho. Desde então, eu nunca mais aceitei nada de boca. Nem acordo, nem proposta, nem promessa. Porque quando alguém faz questão de esconder, é porque sabe o que acontece depois. E eu ainda não sei o que aconteceu com as que vieram antes. Eu entrei naquele carro achando que ia trabalhar. Só isso. Nada de estranho, nada de errado. Era uma sexta, fim de tarde, o tipo de dia em que a cidade já está meio cansada. Uma amiga me passou o contato. Disse que era cliente fixo, fora da cidade, tudo certo, transporte incluso, comida, e o cara paga adiantado. Eu estava precisando. Ela jurou que ele era tranquilo, que só gostava de companhia. O motorista chegou de camiseta escura e boné. Não parecia nervoso, nem agressivo. Me chamou pelo nome, perguntou se eu estava pronta e abriu a porta de trás. Eu entrei. Ele não era o cliente, era só quem levava. No começo estava tudo normal. Estrada conhecida, rádio baixo, ar gelado. Ele quase não falava. Às vezes respondia com um ou já estamos chegando. Mas uma hora eu reparei que ele pegou um retorno estranho. Era como se estivesse evitando os pedágios. Pensei que fosse para economizar, mas a cada desvio a estrada ficava mais vazia. Olhei para o celular, sem sinal. Perguntei se ia demorar muito. Ele respondeu rindo: já foi paga, né? É só relaxar. Aquilo me travou. Eu não tinha falado nada sobre pagamento. E ele disse como se estivesse repetindo uma coisa que ouviu antes. Olhei para frente. Nenhuma placa. Só mato e umas luzes distantes. Tentei puxar conversa, perguntar o nome dele, de onde era. Ele respondeu uma vez, depois parou. O silêncio ficou mais pesado do que o barulho do carro. Eu comecei a reparar em tudo. No jeito que ele travava as portas, no vidro que não descia, no GPS desligado. Ele não olhava para mim. Quando peguei o celular de novo, ele só disse: não adianta, aqui não pega. A voz dele era calma, mas fria. Não soava como ameaça, soava como fato. Depois de um tempo, o céu ficou totalmente escuro. Eu já não fazia ideia de onde a gente estava. Ele passou por uma cancela quebrada, tipo uma entrada de fazenda abandonada. Tinha um posto de gasolina lá atrás, mas ele não parou. Foi aí que eu percebi que não era um contratinho qualquer. Eu não estava indo encontrar ninguém. Eu estava sendo levada para algum lugar, para alguém. E o mais estranho é que ele não parecia nervoso, parecia acostumado, como se já tivesse feito aquilo outras vezes. Meu corpo tremia, mas eu tentava não mostrar. Tentei brincar, disse que estava com fome, que precisava parar. Ele respondeu com um: não falta muito. A estrada ficou mais estreita. O mato encostava nas janelas. Às vezes dava para ver o farol refletindo em alguma cerca, mas logo sumia. Eu pensei em abrir a porta, mas o carro estava rápido demais. A única coisa que consegui fazer foi mandar uma mensagem sem sinal mesmo, só para ficar salva no histórico, como se alguém algum dia fosse ver. Escrevi: tô indo para fora da cidade, não sei para onde. O carro passou por uma ponte pequena e de repente começou a subir. Uma estrada de terra, cheia de buraco. A cada solavanco eu achava que ele ia parar.
mas ele não parava. E o pior é que eu comecei a entender que talvez ele não fosse o pior da história, que talvez só estivesse cumprindo uma entrega. Eu não era passageira. Eu era o que ele estava levando. Quando o carro parou pela primeira vez, eu senti o corpo todo gelar. Não era um posto, não era uma casa, nem parecia cidade. Era só um descampado, com um portão grande de ferro meio aberto e umas luzes fracas mais adiante. Ele desligou o motor e ficou quieto, com as mãos no volante. Nenhum barulho, só o estalo do motor esfriando. Depois de uns segundos, ele pegou o celular, olhou a tela e disse baixo: "Tamo aqui." Não olhou para mim. Abriu a porta, deu a volta e abriu a minha. Eu pensei em correr, mas a estrada atrás estava escura demais. Nenhum farol, nenhum som, só o barulho dos grilos. Ele fez um gesto com a cabeça, tipo, desce. Eu fiquei parada. Aí ele falou: "Não vai demorar, só faz o que mandarem." Eu perguntei o que era aquilo para quem eu estava indo. Ele respondeu: "Eu só entrego." Quando ele disse isso, eu entendi que, de verdade, para ele, eu era só uma carga. Desci tremendo. O chão era de terra, cheio de pedra. Tinha um portão mais à frente, com uma luz acesa em cima. Lá dentro, dava para ver uma caminhonete velha e uma casa sem pintura, meio afastada. Ele bateu no portão. Uma mulher apareceu, magra, de moletom, cabelo preso. Olhou para mim, depois para ele. "Trouxe." Ele só balançou a cabeça. Ela abriu o portão e fez sinal para eu entrar. Eu dei 2 passos para trás, mas ele me segurou pelo braço com força e sussurrou: "Não faz isso ficar pior." Eu nunca esqueci o tom que ele usou. Não era raiva, era aviso. Entrei. A mulher mandou eu deixar a bolsa perto da porta. Eu não sabia o que pensar. A casa tinha cheiro de desinfetante e no canto da sala tinha uma mesa com várias bolsas empilhadas. Parei na entrada. Ela olhou para mim, pegou o celular e mandou uma mensagem. Ficou em silêncio uns segundos. Depois disse: "Vai esperar um pouco, fica sentada." Eu sentei no sofá, tentando pensar em alguma forma de fugir. Mas o motorista ainda estava lá fora, encostado no carro. Uns minutos depois, chegou um homem. Não muito velho, mas com aquele jeito de quem manda. Entrou sem cumprimentar ninguém. Olhou para mim rápido e perguntou para a mulher: "Essa é a da cesta?" Ela respondeu: "É." Ele foi até o sofá, ficou olhando sem dizer nada. Eu tentei perguntar o que estava acontecendo, mas ele só falou: "Você já recebeu. Fica calma. Amanhã cedo te levam de volta." Eu não sabia se acreditava. Mas era isso ou tentar sair no escuro, sem sinal, sem estrada. A mulher me levou até um quarto pequeno, com colchão no chão e janela trancada. Disse que era para dormir ali. Tinha um copo de água e uma toalha limpa, mas nada de chave por dentro. Eu não consegui dormir. Dava para ouvir o som de carro chegando e saindo, conversas baixas, às vezes o portão batendo. De madrugada, vi o farol do mesmo carro indo embora. Ele não olhou para trás. No outro dia, o sol batia forte. A mulher trouxe pão, café e um celular velho, sem chip, com só um número salvo. Disse que era para avisar quando chegasse. Eu perguntei: "Chegasse onde?" Ela fingiu que não ouviu. Depois de umas horas, outro motorista apareceu. Diferente, mais novo, de boné claro. Disse que ia me levar de volta. Entrei no carro sem dizer nada. A estrada era parecida, mas eu não reconhecia nada. No meio do caminho, ele perguntou: "Deram tudo certo lá?" Eu fiquei muda. Ele riu, tipo quem não se importa. Me deixou perto da rodoviária no começo da tarde. Quando olhei para trás, o carro já tinha sumido. Peguei o celular e vi que as mensagens da noite anterior tinham ido. Todas mandadas de uma vez, quando o sinal voltou. Nenhuma resposta. Tentei ligar para minha amiga, a que tinha arranjado o trabalho. Ela não atendeu. Depois de umas horas, o número deu fora de área. Nunca mais vi ela. Nem soube se fez isso com outras. Durante semanas, eu ouvia barulho de carro à noite e travava. Demorei para voltar a trabalhar. E até hoje, quando alguém me chama para algo fora da cidade, eu digo que não faço.
Porque naquela sexta eu entendi que tem gente que não paga para ter você lá. Paga para te deixar lá. E o pior de tudo é que ninguém nunca pergunta para onde te levaram, só se você chegou a voltar. Eu nunca tive problema com cliente calmo demais. Às vezes até era melhor. Menos papo, menos risco, menos cena. Mas esse não foi igual aos outros. Era começo de semana, uma segunda. Eu tinha voltado a atender fazia pouco tempo, depois de quase parar de vez por conta de umas coisas que aconteceram no final do ano passado. Mas enfim, nessa noite eu estava perto do centro, numa pracinha que fica entre um hotel antigo e um prédio comercial. Quem conhece sabe. Fica cheia de gente depois das 8 da noite. Esse cara me chamou de um jeito meio diferente. Não foi olhando demais, nem chamando de longe. Ele só encostou o carro e abriu a janela. A voz era baixa, quase com vergonha. Perguntou o básico e depois, meio sem jeito, falou que preferia ir para a casa dele, que era ali perto. Fui. Não vi nada de errado. Era um apartamento pequeno, bem normal. Cozinha americana, sofá claro, luz amarela fraca. A cama estava arrumada. Não tinha foto de ninguém. Ele parecia limpo, cheiroso, educado. E parecia mais cansado do que qualquer coisa. Foi tudo muito tranquilo. Até demais, talvez. Ele quase não falava. E no final, quando já estava tudo certo para eu ir embora, ele olhou para mim e perguntou: "Você pode ficar até de manhã?" Eu estranhei na hora, mas ele explicou que estava se sentindo sozinho, que pagava o dobro, que era só para dormir mesmo, que podia ficar com a televisão ligada, que ele só queria companhia. E como o clima todo estava leve, eu aceitei. Tomei um banho, vesti minha roupa larga e a gente ficou deitado vendo um programa velho na TV. Ele deitou de costas, coberto até o peito, e eu fiquei virada para o outro lado, só querendo o tempo passar rápido. Não teve mais conversa e eu acabei dormindo. Só que lá, pela metade da madrugada, alguma coisa me acordou. Não foi barulho, nem toque. Foi aquele tipo de sensação que acorda a gente sem explicação. Eu abri os olhos devagar e olhei para trás. Ele não estava na cama. A TV ainda estava ligada, mas com aquele volume baixo de fundo. E foi aí que ouvi um chorinho vindo do banheiro. Baixo, tipo abafado. Parecia alguém tentando segurar o som. Me levantei devagar e chamei. Nada. Fiquei parada no corredor um tempo até que ele respondeu com a voz engasgada: "Tá tudo bem, pode deitar, eu já volto." Eu voltei, mas não consegui deitar. Fiquei sentada na beira da cama esperando. Ele saiu do banheiro um tempo depois, com o rosto molhado, o cabelo bagunçado. Veio andando devagar, sentou no sofá e ficou com as mãos entre as pernas, olhando para o chão. Aí ele falou uma coisa que eu nunca tinha escutado de nenhum cliente. E olha que já ouvi coisa pesada. Ele falou assim: "Quando você for embora, me leva junto." Na hora eu ri, tipo sem entender. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. E ele só respondeu: "Eu sei que é estranho, mas tem alguma coisa vindo me buscar. E eu não quero que ela ache que eu tô aqui." Aquele quarto ficou frio de um jeito esquisito, mas não frio de temperatura. Era tipo um silêncio, um peso no ar. E o jeito que ele falou não parecia brincadeira, nem loucura. Era medo mesmo. Eu me arrependi de ter aceitado passar a noite ali. E pensei em pegar minhas coisas e sair. Mas ao mesmo tempo, fiquei com pena dele. Porque ele parecia alguém quebrado por dentro. Não era alguém querendo assustar ou forçar nada. Era alguém que já estava se entregando. Eu acabei cochilando de novo, sem nem perceber. E quando acordei, o sol já estava começando a bater na janela. Olhei para o lado e ele não estava na cama. A porta do banheiro estava aberta, o sofá vazio. Levantei e chamei. Nada. A cozinha estava intacta, a porta da frente fechada.
Peguei minhas coisas e fui indo embora, achando que ele tinha saído para trabalhar ou qualquer coisa assim. Mas quando abri a porta e desci as escadas, era um prédio sem porteiro de 3 andares. Eu parei ali no portão de ferro, que só abre do lado de dentro, e olhei para trás. Ele estava lá, de pé, do lado de dentro, parado, me olhando. Não falou nada. Só levantou a mão como se fosse dar tchau. Mas não sorriu. Não tinha nenhuma expressão. Só aquela cara triste e pesada. Parecia despedida de verdade. Eu destranquei o portão e saí. Quando virei para fechar, ele já não estava mais lá. Fui embora daquele prédio com a sensação esquisita de que tinha esquecido alguma coisa. O corpo estava indo, mas a cabeça estava meio presa lá. Aquele tchau mudo, aquele jeito dele parado no portão, era como se ele tivesse me colocando para fora de um jeito que não era normal. Passei a manhã meio aérea. Cheguei em casa, deitei, tentei dormir mais um pouco, mas fiquei com a cabeça rodando. Revirei o que ele tinha falado, o jeito que ele olhou, aquela fala estranha do "me leva junto". Fiquei tentando encaixar aquilo em algum lugar lógico, mas não dava. Na hora do almoço, comentei com uma amiga minha que também atende. Ela brincou dizendo que ele devia estar usando alguma coisa, ou que era só um dramático carente. Eu queria acreditar que era isso, mas não era. Na tarde do dia seguinte, recebi mensagem de um número estranho. Só dizia assim: "Você esteve no 303?" Eu respondi perguntando quem era. Aí veio uma ligação. Era uma mulher. Disse que era da administração do prédio. Ela perguntou meu nome completo. Fiquei nervosa. Ela disse que precisava falar pessoalmente. A voz era seca, meio dura. Marcamos no saguão do prédio no mesmo dia, fim da tarde. Eu fui. Quando cheguei, ela estava lá com um rapaz que parecia ser síndico ou zelador, sei lá. E tinha um policial também. Na hora me gelou o corpo. Perguntaram se eu tinha estado ali na noite retrasada. Eu disse que sim, que tinha sido chamada por um cliente e que não sabia o nome dele, só que era um homem sozinho, calmo, que pagou para eu passar a noite. Aí o policial virou para mim e perguntou: "Você tem certeza que viu ele vivo?" Aí eu não entendi mais nada. Eles se entreolharam. E aí a mulher falou que o dono daquele apartamento tinha sido encontrado morto na semana anterior, que ele tinha tirado a própria vida e que o corpo só foi descoberto no dia 12, 5 dias antes de eu estar lá, que o apartamento estava trancado desde então. Eu ri na hora, tipo um riso nervoso de quem acha que entendeu errado. Falei que não era possível, que eu estive lá, que ele me recebeu, que o apartamento estava limpo, com cheiro de desinfetante, com cama arrumada, TV funcionando, que ele me pagou em espécie. Contei da madrugada, do choro no banheiro, do jeito que ele falou que estava vindo buscar. Contei tudo, tudo. Eles ficaram me olhando como se eu estivesse inventando. O policial perguntou se eu tinha usado alguma substância. A mulher perguntou se eu podia ter entrado no apartamento errado. Eu falei que não. Mostrei a porta, mostrei a escada, a luz quebrada no 2º andar, até o tapete da entrada. Aí o síndico, com cara de quem já tinha ouvido coisa demais naquele prédio, disse uma coisa que não saiu da minha cabeça até hoje. Ele falou: "Você está dizendo que viu ele no portão? Que ele abriu para você sair?" Eu confirmei, sem entender. E aí ele disse: "Então me explica como. Porque o portão só abre por dentro e a chave está comigo desde o dia que encontraram ele. Ninguém entrou ali desde então." Na hora eu perdi a força nas pernas. Sentei numa cadeira de plástico que estava ali. Tremia tanto que achei que ia desmaiar. O policial me levou para a delegacia, fez um boletim. Perguntaram várias coisas, checaram meu celular, olharam a hora da corrida do app e viram que eu realmente fui até lá, na noite que falei. Só que o apartamento estava oficialmente fechado. O corpo dele já tinha sido enterrado. Foram dias estranhos depois disso. Não dormia direito, evitava passar perto do centro, fiquei com medo de pegar cliente em prédio.
Até hoje não entendo se foi uma armadilha, se tinha mais alguém envolvido ou se eu vi o que não era para ter visto. Me chamaram de novo algumas vezes para esclarecer. Queriam saber se eu lembrava de algo diferente, alguma marca no rosto, alguma fala específica, qualquer coisa que provasse que era ele. Eu falei que era ele. Mesmo o rosto da foto da carteira de identidade que me mostraram. Mesmo tom de voz. Mas isso nunca fez sentido, porque ninguém me viu entrar. Ninguém mais ouviu a TV ligada. E o que mais me incomoda é que ele tinha pedido para ir junto. Depois disso, nunca mais atendi ninguém sozinho. Nem em casa, nem em hotel, nem na rua. Sempre com alguém por perto. E até hoje, quando eu fecho os olhos, eu lembro daquele rosto parado no portão, com aquela expressão de quem queria escapar de alguma coisa. E não conseguiu. Talvez ele só quisesse alguém ali, para não se sentir tão sozinho no fim. Ou talvez ele só precisava de testemunha. Mas eu sei o que eu vi. Eu juro por tudo que eu vi ele ali, parado, no portão. E o pior é que ele parecia em paz. Eu nunca gostei de homem de farda. Mesmo quando eles estão sorrindo, parece que estão medindo alguma coisa em você. Naquela noite, eu estava parada num ponto quase vazio, fim de rua, o tipo de lugar onde só param os perdidos e quem precisa. Eu já ia indo embora quando ele apareceu. Roupas comuns, jeito calmo demais. Mostrou a carteira no reflexo do poste e disse que era da polícia. Não me ameaçou, só perguntou se eu queria melhorar de vida. Depois, tirou um papel amassado do bolso e me entregou. Tinha um endereço escrito à mão. Uma pousada simples, perto da rodoviária. Disse que estavam ajudando meninas da rua com abrigo e atendimento. Falou como se fosse um favor. Eu não confiei. Mas a chuva começou e eu já não tinha para onde ir. Guardei o papel no sutiã e fui. A pousada parecia normal por fora. Uma placa velha, portão com tinta descascando. Mas logo que entrei, vi que tinha mais mulheres lá. Umas eu já tinha visto por aí. Outras não. Um homem de colete do governo anotava nomes numa prancheta. Disse que era projeto de apoio. Pediu nossos documentos, depois celulares. Disse que seria só por segurança. As camas eram de ferro, lençóis todos iguais, e o portão ficava trancado. Tinha câmera nos corredores. E a comida vinha em bandeja sem talher de metal. Parecia abrigo, mas o jeito que falavam com a gente era frio demais. Mandaram a gente preencher uma ficha. Perguntavam tudo. Com quem dormia, se tinha filhos, se já tinha feito programa fora da cidade, se tinha tatuagem. E no fim da folha, uma pergunta estranha. Você aceitaria participar de um novo programa de reabilitação? Uma das meninas, a mais nova, perguntou o que era. O funcionário só respondeu: depois a gente explica. De noite, ninguém conseguia dormir direito. A luz do corredor ficava acesa o tempo todo. De vez em quando, dava para ouvir barulho de chave e passos. No segundo dia, faltava uma cama. A moça que dormia nela, a de cabelo cacheado que tinha rido alto no jantar, não apareceu mais. Perguntei para uma das funcionárias e ela respondeu rápido demais. Foi transferida, mas ninguém viu ela sair. E o portão continuava trancado. Quando começou a escurecer, eu decidi fugir. Esperei o corredor ficar vazio e tentei abrir a janela do banheiro, que dava para um quintal. Foi quando escutei: Camila Santos, não faça isso. Fiquei gelada. Ninguém ali sabia meu nome completo. Eu nunca tinha dito, nem o da rua, nem o da ficha, porque eu tinha mentido. Demorei para me virar. No espelho, a luz piscou, e por um instante eu achei que vi o mesmo homem da rua, o que tinha me dado o papel. Quando olhei de novo, só tinha o meu reflexo, mas a porta já estava aberta e alguém vinha vindo devagar. Quando a porta abriu, entrei em pânico.
Fingi que estava lavando o rosto, mas minha mão tremia tanto que a água escorria pelo braço. Uma mulher entrou. Usava crachá, mas o nome estava apagado com fita. Disse que tinham me chamado para atualizar os dados. Eu quis dizer não, mas ela só virou o rosto e esperou. Tinha mais gente no corredor, observando. Me levaram para uma sala pequena, com uma mesa de metal e uma pasta grossa. Lá dentro tinha papel com meu nome completo, meu RG, uma foto minha antiga, de antes de eu morar na rua. Eu perguntei de onde tiraram aquilo. Ela respondeu que o sistema do governo era completo. Só que no canto da pasta, o logotipo era de outro órgão, um que eu nunca ouvi falar. Fizeram perguntas estranhas. Se eu tomava remédio, se já tinha sido internada, se eu acreditava em Deus, se alguém sentiria minha falta. Quanto mais eu respondia, mais percebia que nada daquilo era sobre ajuda. Era sobre controle. Quando voltei para o quarto, as outras estavam mudas. Uma delas disse que ouviu um carro sair na madrugada. O portão tinha rangido, mas ninguém viu quem foi. Dessa vez, 2 camas estavam vazias. De manhã, o funcionário do colete chamou nomes para consulta médica. Chamou o meu primeiro. Meu coração travou, mas eu levantei. Se eu corresse ali, ia parecer culpa. Eles me guiaram por um corredor que cheirava a desinfetante forte. No fim, tinha uma porta dupla. Antes de abrirem, ouvi um barulho de algo metálico batendo. Parecia maca. Quando a porta se abriu, a luz era branca demais. E por um segundo, vi uma silhueta deitada atrás de um biombo. O corpo estava coberto até o pescoço. A mulher da prancheta disse: "Deite e fique calma. É só um exame de rotina." Eu dei um passo para trás. Ela se irritou e chamou 2 homens de uniforme. Foi aí que eu corri. Não lembro direito o caminho. Só sei que passei por uma escada de emergência e pulei o portão lateral. Cortei o pé num caco de vidro e saí mancando até a avenida. Ninguém veio atrás. Consegui pegar carona com um caminhoneiro que me deixou no centro. Tentei denunciar, mas ninguém acreditou. Disseram que devia ser clínica clandestina ou abrigo irregular. 1 mês depois, voltei no endereço com uma amiga. A pousada ainda estava lá, mas reformada, com outro nome. Fingimos interesse em alugar um quarto. A recepcionista entregou um papel para preencher. No topo da ficha, em letras pequenas, estava o nome do mesmo órgão da pasta. E no fim da folha, a mesma pergunta: "Você aceitaria participar de um novo programa de reabilitação?" Dessa vez, eu não preenchi. Saí andando sem olhar para trás. Mas às vezes, ainda sonho com aquela luz branca e com alguém chamando meu nome completo, mesmo quando eu tento não lembrar.